Pode. Boa tarde, Sônia. É. Ângelo Francisco Rosa, é isso? E Geraldo Francisco Rosa e Maria Martins Rosa. Ângelo, o senhor é parente da Janaína dos Reis Andrade? Não. Do Aparecido Eli Rosa, a vítima? É, meu irmão. Seu irmão. Meu irmão. Muito bem. O senhor prestou depoimento, senhor, inicialmente nesse processo, e ainda na delegacia, no dia 14 de julho de 2010. Já se vão alguns anos, né? Eu vou ler para o senhor o que constou, que o senhor verificar se confere, né, com aquilo que o senhor tem na sua memória, com aquilo que o senhor teria dito no candidato. Tá bom? Eu teria dito o seguinte: que na data de 4 de julho de 2010, ficou sabendo do desaparecimento de seu irmão, Aparecido Eli Rosa. E 2 dias depois, o corpo de Aparecido foi encontrado em um imóvel no bairro Jardim Paulistano. Que não sabe a motivação do delito em que seu irmão foi vítima. Aparecido foi casado com Sônia durante uns 5 ou 6 anos. E após o fim do casamento, Aparecido passou a conviver com Soliene, com a qual conviveu até a sua morte. O depoente sabe que antes do seu primeiro casamento, Aparecido namorou com Janaína, filha do Zé da Alexina, sendo que à época do namoro, Aparecido residia na localidade de Mataburro dos Mafaldas, e Janaína já residia na cidade de Lagoa Formosa. Os familiares de Janaína já residiam na localidade de Campo Bonito, no município de Lagoa Formosa, sendo que eram vizinhos familiares do depoente. E acredita que Janaína e Aparecido namoraram por aproximadamente 1 ano. E Aparecido já esteve a passeio com Janaína na casa de uma irmã do depoente. Isso na época em que namoravam, acreditando ser há aproximadamente 15 anos. Confere? Pois só foi ouvido em juízo aqui em 14 de dezembro de 2010. Só teria dito, né, que é irmão de Aparecido, que não sabe os motivos que levaram à morte de seu irmão, que Aparecido era separado e amaziado com Soliene, que não sabe se seu irmão tinha outra mulher que não a Soliene, que o depoente e seus irmãos encontraram Aparecido morto em uma casa no bairro Jardim Paulistano, que há uns 15 anos, antes de Aparecido falecer, ele havia namorado a ré Janaína, e namoraram em torno de 1 ano. E 2 semanas antes do assassinato, Janaína procurou pela vítima, Aparecido, na casa de sua irmã Geralda, ocasião em que falou para a sobrinha do depoente, de nome Gisele, que se o Aparecido ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. Que a sobrinha do depoente Gisele tem em torno de 15 anos de idade, que Aparecido era amigo e muito dedicado ao trabalho. Isso também conta. Tem outro? Tá rolado pelas 2 partes. Só. Pergunta. Pensa nessa, obrigado. Fica à vontade. Doutor André, bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde. No dia que o seu irmão desapareceu, foi no dia 4 de julho, né, 2010. Quem entrou em contato com o senhor e avisou? Tu lembra? Encontradeiro? Não, que ele tinha desaparecido. Não, aí é a Soliane que ligou, Ligou. porque eu tinha saído para dar um socorro e não tinha retornado. Ela falou que ele tinha ido dar um socorro, então. Saiu para dar um socorro e não retornou. Isso no dia 4 ainda ou já no dia 5? Não, isso aí já foi no dia 4, né? No dia 4 ainda. Certo. Vocês procuraram a polícia? Como é que vocês começaram a procurar, senhor? Polícia. Então, aí a polícia falou que tomar providência. E eles fizeram as buscas, não encontrou. Depois, no dia 5, nós encontramos o carro dele. Vocês encontraram o carro dele? no dia Encontrou o 5? carro dele, trampadinho, estacionado. Foi o senhor que encontrou? E eu e meu irmão, que faleceu, Zé Geral. O senhor e o Zé Geraldo. E o que vocês fizeram, doutor Ângelo? Não, aí eu pedi para poder abrir o carro. Eu estava suspeitando, tinha coisa errada. Chamei o chaveiro, abri o carro, estava tudo normal.
Então ficou aquilo na cabeça, que tinha que estar ali por perto. Então nós vasculhou ali perto da Sica, para todo lado, mas tudo na cabeça que ele estava por perto. Aí eu trocando ideia com o senhorzinho, mais de idade, ele falou assim, ó, eu morei naquela casa ali, e aquela casa ali tem um porão, e eu ouvi um barulho lá, à noite. E nisso tinha um pedreiro trabalhando, no dia 4. Quando foi no dia 5, eu já não estava mais. Aí eu pus na cabeça, falei assim, que ele estava por perto. Aí falei, meu irmão, eu vou quebrar esse cadeado e vou entrar. Isso já no dia 6, senhor. É. Aí nós entrou, eu abri o cadeado e nós entrou. Eu encontrei ele lá amarrado, com desmorto na crueldade que foi, amarrado em cima do monte de entulho. E aí se acionou a polícia. Aí acionou a polícia. Aí na hora que acionou a polícia, aí já chegaram um policial lá, né, o delegado, não sei se é Márcio Siqueira, eu acho que até já faleceu. Aí chegou lá e pediu que nós retirássemos. Falei, não vou retirar, não. Eu até fui grosso com ele, falei assim, até agora não fez nada. E eu vou permanecer aqui no lugar. Não vou sair. Aí meu irmão não quis sair. Aí ele me chamou para um lado, conversou comigo numa boa, se tinha uma suspeita. Aí eu contei para ele a respeito da conversa que teve na casa da minha irmã. E qual conversa foi essa, senhor? Essa conversa lá teve no fim de semana anterior, na casa, e falou para minha sobrinha. Perguntou para ele, falou, não, nós estávamos lá na roça. Né? Quem falou com a sua sobrinha? A Janaína. A Janaína. Janaína. Certo. Aí ela falou, não, nós estávamos lá na roça e ele é casado, você esquece meu tio. Ele falou assim, não, se ele não for meu, não vai ser mais ninguém. Aí, na hora, Pastor, isso do Dr. Márcio? aí eu falei para ele. Aí ele falou assim, mas você tem comprovado? Daí tem. E já tinha descoberto de quem era aquele imóvel que o Aparecido foi encontrado? Não, aí descobri na hora que esse senhorzinho me informou, aí contou de quem que é que foi. Falei, eu vou abrir o cadeado e vou entrar. E de quem que era o imóvel? O imóvel era do Moacir e da Janaína. Da Moacir da Janaína. O imóvel lá era desse. Eu não sei qual era o dono, mas era desse. Ah, tá. Aí o Aí o senhor já ligou o nome da Janaína com... e na hora que ele me falou que ele tinha saído, não tinha voltado, aí a conversa que veio na minha cabeça, aquele pensamento. O senhor sabia que o Aparecido estava tendo um relacionamento extraconjugal com a Janaína? Não. Não sabia? Não. Mas o Aparecido já tinha tido um relacionamento com a E Janaína? ele foi namorado dela Há muito tempo. há muito Quando tempo. eles eram bem jovens ainda. E eu não sei se foi em 2005, ou em 95, ou 96, eles foram namorar. Inclusive, teve lá em casa. Nossa. Aí, com aquele negócio na cabeça da conversa, foi a hora que eu abri o cadeado. Quebrei o cadeado e entrei. Encontrei ele lá, na situação que eu encontrei. Ah, tá. Que é bárbaro o jeito que foi. E quanto tempo antes do Aparecido ser morto que a Janaína foi lá e conversou com a Gisele e falou que o Aparecido ia ficar com ela? Foi um fim de semana antes, no domingo antes. Domingo antes. É. Ah, tá. Quando o Aparecido foi morto, ele tinha um filho, tem um filho? Tem um filho. De quantos anos tinha o filho na época? Era O filho dele, não sei se ele tinha uns 4 ou 5 anos. 4 anos. Mas eu não sei. Assim, É com a Soliene. com a Sonia. Com a Soliene. Aí depois o senhor descobriu que os dois que mataram, o Moacir e a Janaína, Aí eu, no meu pensamento, os dois. Mas o principal é ela. o principal é O ela. principal é ela, porque ela, como disse, pela conversa dela, o principal é ela. Ok, senhor Ângelo, muito obrigado. Sem mais, né? Eu? Sim, senhor. Fica à vontade. Senhor, boa tarde. Tudo bem, né? Tá certo? Por que o senhor disse que o principal responsável pelo assassinato é com base em quê? Uai, pela conversa que ela falou. Que Na conversa? casa da minha sobrinha, se eu não fosse dela, não era de mais ninguém. O senhor me disse que assim que aconteceram os fatos, o senhor procurou o doutor Márcio, né? Delegado regional. Isso. E o senhor contou isso para ele. Contei para ele. Por que no depoimento do senhor na polícia militar, lá perto do dia na polícia civil, não consta essa fala? Não, e eu falei para ele, lá no depoimento que eu tive com ele, foi essa conversa. Tá, mas não constou essa fala no depoimento. Aí eu- Ele assinou lá o depoimento do senhor. O senhor não pediu para Ele constar? falou assim para mim. Falou, ó, e ele mora aqui na cidade? Eu falei, mora. Não, não, mas vamos lá. Por que o senhor não pediu para constar essa conversa que o senhor teve com a Gisele? Sua presença. Não, mas eu postei para ele.
Mas o senhor assinou o depoimento do senhor e não Eu mostrou. gostei, mas que foi falado, foi falado. Mas então o senhor deixou passar em branco. O senhor não Tá acha me que isso é chamando de importante? mentiroso. Não, não estou chamando o senhor de mentiroso, não. Só estou perguntando por quê. O senhor pode ter esquecido, né? Pode ter omitido, não tem problema nenhum. Não estou chamando o senhor de mentiroso, não. De forma De alguma. uma conversa que teve, falou, se não fosse dela, não ia ser mais ninguém, ele desaparece. Encontrado morto dentro da casa deles, amarrado, assassinado cruel, o jeito que foi, Certo. ainda é inocente. E aí a gente fica pensando. Tá. O senhor também lá na polícia, o senhor não falou desse cadeado. O senhor falou que estourou o cadeado lá na casa, quando o senhor encontrou E eu falei no cadeado, mas eu quebrei o cadeado, sim. E a perícia também não traz isso nos autos. O senhor sabe por quê? Porque a perícia fez lá o laudo da vistoria, não encontrou o cadeado, não O quebrado. cadeado eu quebrei ele e joguei fora. O senhor quebrou, Eu quebrei e joguei fora. o senhor não achou que era importante lá, não? Né? Porque estava na cabeça que ele tinha sido morto, era ali. É. Olha só, muito obrigado, senhor, mas o senhor fique tranquilo, que eu não falei que o senhor é mentiroso, né? Tá? O senhor fique É tranquilo. porque a justiça, eu acredito na justiça, porque Eu também. assassinado, crueldade do jeito que foi, Também. bárbaro, se vê um irmão amarrado ali e morto na situação daquela, torturado, e ainda falar que a pessoa é inocente, isso é muito triste. Para a gente que é irmão, que isso dói. Perfeito. Que não está me perguntando aqui, eu quero É, deixar o bem senhor, claro. no rol de perguntas, o senhor não pode responder, sabe? O senhor não pode fazer um comentário do disciplinar, infelizmente, Agradeço. né? Isso. É. Mas eu queria fazer um Mas comentário. não é possível. Infelizmente, não pode, o senhor. Vai ter regras. Vai Beleza. ter regras. Infelizmente. Tá. Boa tarde, dona Soliane. Boa tarde. Soliane Cátia de Melo, não é isso? Isso, Filha de José Eustáquio de Melo e Maria das Dores Oliveira de Melo. isso. Soliane, a senhora era companheira, né, do Aparecido, é isso? Sim, a gente era. Como é que fala? Vivia em União Estável. Registrado em cartório União no Estável. União Estável. Solene, a senhora prestou depoimento sobre os fatos, né? Em Aparecido, em 15 de julho de 2010, foi o primeiro depoimento da senhora, consta aqui, na delegacia ainda. Eu vou ler para a senhora, porque já faz muito tempo, para a senhora verificar se está aqui corresponde ao que a senhora se recorda ou o que a senhora teria dito na ocasião. A senhora teria dito o seguinte: desde o ano de 2003, convivia maritalmente com a Aparecida em Rosa. O relacionamento a depoente com a Aparecida começou no ano de 2002, quando a Aparecida ainda era casada. Mas no ano seguinte mesmo se separou e passou a conviver com a depoente. E a Aparecida era bastante tranquilo, sendo pessoa de boa convivência, e o conhecimento da depoente não possuía qualquer inimizade. Pela data de 4 de julho de 2010, cujo horário não sabe, mas ainda estava escuro, o telefone celular de Aparecido tocou, tendo mesmo atendido e perguntado quem estava falando. Que o interlocutor disse que era o Modesto que estava falando, que estava com o carro estragado na rodovia entre o posto Patão e o posto da Polícia Rodoviária Federal. Que a depoente ouviu o interlocutor falando, pois o volume do aparelho celular de Aparecido era alto. E Aparecido indagou a depoente onde estava uma corda que era amarrada nos cachorros, tendo a depoente indicado onde estava a corda. Essa que foi apanhada por Aparecido. Em seguida, Aparecido saiu, dizendo que ia dar socorro ao Modesto, que estaria com o carro estragado. Em torno de 9 horas e 30 minutos, a depoente começou a ficar preocupada, pois Aparecido não retornou. Então, telefonou diversas vezes para o celular do Aparecido, sendo que chamava até cair. E Aparecido não atendeu a chamada. Em torno de 11 horas, o telefone celular de Aparecido passou a emitir mensagem desligada ou fora de área. A depoente acionou os familiares de Aparecido, informando os fatos. E todos começaram a procurar por Aparecido, não o encontrando. A depoente entrou em contato com funcionários da empresa onde Aparecido trabalhava, mas ninguém soube informar sobre o paradeiro de Aparecido. E Modesto foi contatado, e negou ter feito qualquer ligação para Aparecido ou ter estado com ele. Pelo dia seguinte, 5 de julho de 2010, por volta de 10 horas, o veículo de Aparecido foi encontrado pelos familiares em uma rua do bairro Jardim Paulistano,
onde a depoente compareceu, vendo que o carro estava estacionado e trancado, e que a corda apanhada por Aparecido estava dentro do veículo. E na terça-feira, dia 6 de julho de 2010, o corpo de Aparecido foi encontrado em um imóvel do bairro Jardim Paulistano, próximo ao local onde o veículo da vítima havia sido encontrado. E a depoente ficou sabendo que o imóvel onde o corpo de Aparecido foi encontrado pertence a Moacir. E a depoente esclarece que conhece Moacir, pois há uns 2 meses viu um veículo que possa, consigo, parado próximo à casa da depoente. E Moacir estava no interior do veículo, observando a residência da depoente. Que, em outra oportunidade, Moacir bateu no portão da residência da depoente, sendo que, ao ser atendido, Moacir disse que tinha uma cachorra da mesma raça com a cachorra da depoente, e que seu cachorro estava no cio, tendo achado que a cachorra da depoente se tratava de um animal macho. E Moacir viu uma placa de aluga-se em uma casa vizinha e indagou se aquela casa realmente era de aluguel. Então, a depoente comentou que estava precisando alugar uma casa para sua genitora, mas o proprietário daquela casa iria reformar o imóvel e o preço do aluguel seria muito caro. Moacir disse que possuía um apartamento para alugar no prédio da Brás Silva, situado no bairro Jardim Andradas, ali próximo, dizendo que posteriormente retornaria para mostrar o imóvel para a depoente, caso a mesma se interessasse. E naquele contato, Moacir forneceu o número de seu telefone celular e solicitou à depoente o número de seu telefone, que lhe foi fornecido. E dias depois, a depoente disse que havia conversado com sua genitora e tinha interesse na locação do apartamento, dizendo que iria com sua genitora no referido local, solicitando a Moacir que deixasse as chaves com a depoente, mas o mesmo disse que não estava com as chaves em mãos. Em oportunidade anterior, Moacir telefonou para a depoente e disse que estaria no apartamento. Se a depoente quisesse olhar referido imóvel, poderia lhe mostrar naquele momento. Então, a depoente se dirigiu ao referido imóvel, deparando com Moacir ali, tendo mesmo começado a exibir o imóvel à depoente. Em dado momento, Moacir tentou agarrar a depoente, dizendo: gatinha, estou doidinho com você, pois você deve ser muito gostosa. Que a depoente conseguiu se desvencilhar de Moacir e saiu daquele local, indo embora para sua residência. Que após isso, sendo dias depois, a depoente se encontrava do lado de fora de sua residência quando Moacir surgiu ali, dizendo que estaria fazendo a caminhada, estabelecendo conversa com a depoente. Quando disse a depoente: me dá uma chance, estou louco por você, vamos sair. A depoente disse a Moacir que parasse com aquela conversa. E Moacir ainda insistiu, indagando se a depoente não teria alguma fantasia sexual e poderia manter relacionamento sexual na companhia da esposa de Moacir, e também juntamente com o esposo da depoente. E a depoente disse ao Moacir que o mesmo estava ficando louco, que parasse com aquele tipo de conversa. Então Moacir pediu desculpas e saiu dali. Que Moacir não declinou o nome de sua esposa, mas disse que a mesma trabalha em uma panificadora no bairro Ipanema. Então, umas 2 semanas, Moacir retornou à residência da depoente pela manhã, dizendo que possuía outro imóvel, sendo uma casa no bairro Jardim Paulistano, e poderia trocá-la por um lote que a genitora da depoente possuía, ou mesmo vender a referida casa para a mãe da depoente. E Moacir disse que poderia mostrar a casa à depoente, insistindo que a depoente o acompanhasse até essa casa, no Jardim Paulistano. A depoente não concordou e disse que sua genitora não se interessava em adquirir imóvel no bairro Jardim Paulistano. A depoente pediu ao Moacir que fosse embora e disse que não queria qualquer tipo de contato com o mesmo, fechando o portão, deixando Moacir do lado de fora. A depoente não teve mais contato com Moacir. Esclarece que há pouco menos de um ano, viu uma mensagem no aparelho de telefone celular de Aparecido, onde aparecia o número do telefone celular emitente. Então telefonou para esse número e, ao indagar quem estava falando, obteve a resposta que se tratava de Janaína. Entretanto, a depoente não conhece a referida mulher. Somente após a morte de Aparecido é que a depoente ficou sabendo que a esposa de Moacir se chama Janaína. Seu telefone celular de Moacir é 99993662. Quanto ao telefone celular de Aparecido, é 99304660. Sendo que eu mesmo tinha um telefone corporativo na empresa onde trabalhava, mas a depoente não sabia o número desse telefone. O Aparecido possuía um telefone habilitado na operadora 8, sendo 88592273, mas o mesmo parou de usar esse telefone há pouco mais de um mês,
devido ao fato de estar recebendo muitas ligações de forma confidencial, onde o interlocutor nada dizia ao atender, desligava o telefone. É correto? Correto. Posteriormente, a senhora foi ouvida em juízo, já foi em dezembro, 14 de dezembro de 2010. A senhora teria dito o seguinte: a esposa da vítima, que no dia em que o marido do depoente desapareceu, ele recebeu um telefonema pela manhã, por volta das 5h30, que solicitava o serviço de seu marido para dar socorro, pois um veículo encontrava-se estragado quando ele veio nas proximidades do posto Patão. Que antes de sair, seu marido apanhou umas cordas e disse a depoente para se preparar para ir à missa. Que, no entanto, seu marido não retornou, e a depoente se preocupou, que levou o fato ao conhecimento dos familiares e a polícia começaram a procurá-lo. Esse seu marido foi encontrado morto em uma casa no bairro Jardim Paulistano, que na época a depoente desconfiou da pessoa de Modesto, porque ele é quem havia telefonado pela manhã. Uns 2 meses antes do falecimento, a pessoa de Moacir esteve no portão da casa da depoente, pedindo informações se a depoente tinha algum cachorrinho macho da raça Pinscher. A depoente vivia muito bem com seu marido, que era presente em casa, que não conhecia Janaína. A depoente acha que seu marido fez menção às cordas com que iria arrastar um carro. Confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial, constante folhas 49 e 51 dos autos, por o resto que eu acabei de ler. Que Moacir não disse que Janaína estava tendo um caso com Aparecido, mas disse que era amigo dele. E 2 semanas antes de Aparecido morrer, Moacir esteve batendo no portão da casa da depoente, me convidando para ir ao bairro Jardim Paulistano. Ele teria uma casa para alugar para a mãe da depoente. Que não comentou com seu marido o assédio sofrido por Moacir, mas informou que ele havia ido em sua casa oferecendo imóveis para alugar. E 2 meses antes de falecer, a depoente notou que Aparecido andava muito triste. Está correto? Correto. Tem mais? Pergunta, doutor. Dona Solene, boa tarde. Boa tarde. No dia dos fatos que o Aparecido saiu, parece que algum amigo ligou para ele dar um socorro, né? Isso. Era por volta de 5h30, 6 da manhã, é isso? 5h30, quase 6 horas da manhã. Já estava meio escuro. Na casa morava quem? A senhora, o Aparecido? Eu, Aparecido, meus filhos, que eram filhos do meu primeiro casamento, e o filho dele, porém, com 4 anos de idade. Então, o Aparecido ele tinha um filho com a senhora de 4 anos na época. Tinha. Aí ele saiu e ficou a senhora com as crianças. Isso. Certo. Aí ele começou a demorar para voltar? Foi, ele falou para mim que era por volta de 8 horas acordar o Diego, arrumar ele para a gente ir à missa. Como a gente fazia todo domingo. E eu sei de... O Diego acordou chamando papai. Mas eu senti uma coisa muito ruim. Eu não sei explicar. A sensação ruim. Aí vi que já deu 8h30 e nada dele chegar, comecei a ligar. Aí chamava, até cair. O Diego era muito ligado no pai? Muito. Ele era muito ligado ao pai. Ele nem se importava tanto comigo. Para ele era papai, papai. E com isso, tentei ligar, não deu. Fui lá para fora de casa, a vizinha lá ia passando. Eu falei para ela tentar ligar do telefone dela, porque talvez ele, se pela minha insistência de estar ligando, eu podia estar dando um socorro, igual ele saiu falando que ia dar o socorro, e não atendeu. Aí eu pedi a Raquel foi, tentou ligar também, foi a mesma coisa. Aí eu fiquei preocupada, falei, ele não é de fazer isso, ele nunca deixou de atender uma ligação minha. Podia ser a hora que fosse. Uma que eu não ligava toda hora por causa do tipo de emprego, motorista, igual eu estava viajando.
Mas quando eu precisava que ligava, era o prazo de ligar e ele me atendia. E nesse dia, ele não atendeu mais. Aí, por volta mais ou menos de umas meio-dia, alguma coisa assim, eu tornei a tentar ligar, aí já chamou. 11 e poucos, deu caixa de mensagem. Depois, chamou de novo. Eu sei que depois, nos processos, eu vi que alguém tinha ligado do telefone dele, tem ligação, alguém fez uma ligação do telefone dele para outra pessoa. E Aí a senhora fez contato com os irmãos dele, com a polícia? Como é que fiz, foi? primeiramente, eu fiz contato com meus irmãos, que é um que é militar, que Deus buscou. Eu liguei para ele, falei, o que você acha que eu faço? Ele falou assim, vai ver. Aí nisso eu já entrei em contato com os irmãos dele. E nada, de ninguém atender, de crise, de conseguir falar com ele também. Na roça ele não estava, na casa do compadre Anjo ele não estava. Eu pensei, talvez ele falou que ia dar esse socorro e resolveu ir jogar truco, porque a gente gostava muito de jogar truco. Ia direto para a roça ou lá para a casa do compadre Anjo. E nada, não, ele não apareceu. Todo mundo tentando ligar, e nisso eles viram que ele não atendia mais, aí eles vieram para Patos, porque o compadre Anjo, morava na Lagoa, o compadre Elci na roça, de Lazo, o Zezão, aí vieram todos, meus irmãos, todo mundo que nos diz, os amigos dele, inclusive, tudo saiu nas rodovias procurando, inclusive eu, meu cunhado, que parece que foi dispensado, a gente foi do lado do Poço Patão, a gente chegou e ia até pé do Trevo de Guimarães, entramos em estrada de terra para ver, nada, nada. Quando foi na segunda-feira, eles acharam o carro dele. E eu fui até lá e eu vi que a corda estava atrás do banco. Aí eu falei, não, ele não foi para a rodovia. E o Modesto tinha falado para mim que tinha ligado, que não era ele que tinha ligado. E com isso já tem 14 anos e fui nisso. Porque é tão difícil ver um filho criado sem pai. E hoje eu estou passando dificuldade. Minha mãe, fazer 5 meses depois de ver que minha mãe morreu. Ontem fez 2 meses que o Diego cresceu uma criança muito revoltada por causa do que aconteceu com o pai. Ele cresceu muito revoltado quando ele descobriu o que aconteceu com o pai dele. Ele pôs na cabeça dele que ia vingar a morte do pai. Ontem fez 2 meses, meu filho está preso. Eu não tinha nem condição de estar aqui. Vinha, assim, eu faço uma atestado porque eu não estou em condição de dar aqui. Depois de 14 anos, passando por isso, a menina crescendo, o menino até voltado sem o pai. E falando sempre, falando tudo hoje. E fala ainda, mãe, mas de onde eu estiver, eu vou vingar o meu pai. Hoje ele está preso. Ele cresceu, menino, muito, muito revoltado. Eu não quero que a justiça seja feita. Por que eu estou assim? Até hoje não foi feita. Porque hoje eu vejo meu filho do jeito que está. Graças a Deus, essa mulher entrou na vida dele. Cadê o remédio? Não, eu não quero. Mas, Soniane, muito obrigado pela senhora ter vindo. Então, não vou perguntar mais, tem que dar uma bola para a senhora. Mas muito obrigado pela senhora ter vindo. Eu não tenho mais pergunta, não, excelência. Não? Obrigado. Boa tarde, dona Janaína. Boa tarde. Janaína dos Reis Andrade. Isso. Isso. Dona Janaína, casada, Não, solteiro. tem filhos, Uma, qual idade? 26 anos. 6 anos. Tem profissão?
Sou auxiliar de produção, Estudou? ensino médio completo. Consta aqui que a senhora é natural de Lagoa Formosa, nascida em 13 de agosto de 77, filha de José Simão de Andrade e Maria Terezinha Fernandes de Andrade. Endereço na rua Carmo Paranaíba, 1573, ainda é esse. Não, endereço hoje não é esse. Qual que é o seu endereço? Hoje é Avenida Vereador da Caxias Magalhães, lá no Ipanema. Então, a senhora não está obrigada a responder nenhuma pergunta que eu possa fazer, ou qualquer das partes. Se quiser responder um direito assegurado, a senhora não irá trazer prejuízo para a sua defesa. Se quiser responder, também é seu direito dar a sua versão dos fatos. Como só é atenuante, a senhora proceda conforme entender mais conveniente para o seu defesa. Bom. Janaína, a senhora foi denunciada pela Justiça Pública, juntamente com terceira pessoa, porque, segundo a denúncia, no dia 4 de julho de 2010, em horário não determinado com precisão, no período da manhã, numa residência na rua Leite Pereira, 418, a senhora e essa terceira pessoa, agindo em concurso, evidenciado pelo Liane subjetivo, comunhão de esforços, valendo-se de uma arma de fogo, instrumentos contundentes, agindo com o intuito de matar, teria efetuado disparos e desferido golpes contra o corpo de Aparecida Eli Rosa, causando ferimentos restritos no exame de necrópsia, folha 61, 105, e no laudo pericial, folha 142, 79, que teriam sido causa de sua morte. Diz a denúncia, a senhora e a pessoa teriam agido por evidente motivo todo, haja vista que teriam praticado homicídio por vingança, uma vez que a terceira pessoa desconfiava que a sua companheira, que era a senhora, estaria mantendo relacionamento amoroso e extraconjugal com a vítima. Os senhores também agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, armaram uma emboscada, a senhora teria atraído a vítima até o local, teste cativeiro, previamente construído pela terceira pessoa, e ele teria disparado contra o corpo da vítima quando ela estava com as mãos amarradas por uma corda, dificultando qualquer reação ou defesa por parte dela. Teriam também empregado meio cruel, ceifando a vida da vítima lentamente, após torturá-la com intenso sofrimento físico, mediante ameaças e choques elétricos, além de tê-la, antes dos disparos, ferido com instrumentos contundentes. E após matar a vítima, teria ocultado o cadáver no porão dessa residência da rua Aleixo Pereira, 418. Isso é verdade? A senhora tem envolvimento nesse fato? Não, A senhora sabia do envolvimento do seu então companheiro nesse fato? não, até então não. Fiquei perguntando, doutor. Boa tarde, dona Janaína. Boa tarde. Na época dos fatos, a senhora morava com o Moacir. Sim, A casa onde o Aparecido foi encontrado, de quem que era? era do Moacir. O Moacir. Como é que a senhora ficou sabendo que encontraram o Aparecido lá morto? Eu fiquei sabendo através da mídia, da polícia. Da mídia ou da polícia? Da polícia, no dia 6, ele foi encontrado. A polícia foi lá na casa da Foi senhora. atrás de mim. O que que a senhora fez? Eles me perguntaram se eu conhecia a vítima. Eu não me fiz sentido como fazer nada, porque eu não sabia de nada. Entendi. O marido da senhora estava onde nessa ocasião? No domingo de manhã, ele saiu de casa falando que ia para São Paulo comprar um caminhão. Ele saiu por volta de 6h pouco da manhã e viajou. E eu, juntamente com minha filha, nós fomos para o sítio, aonde meu pai e minha mãe moravam. Uhum. Aí nós ficamos lá o dia todo, até de tarde. Voltamos para casa, normal, vida normal. No outro dia, levantei, fui trabalhar. Na parte da manhã, eu ouvi na rádio sobre o desaparecimento do Eli. Ah, então, eu não sabia de nada. O Eli é o Aparecido Eli Rossi. Isso, isso.
E quando foi na terça-feira de manhã, eles encontraram o corpo. Certo. E aí foram lá na casa da senhora? Foram no meu trabalho nesse dia. Foram no seu trabalho? Certo. E aí falaram que o Eli tinha sido encontrado lá. É, que tinha encontrado um corpo na casa lá do meu sonho. E a senhora foi prestar depoimento na Fui delegacia. prestar depoimento da delegacia. O que a senhora contou nesse depoimento lá? Eu não sabia de nada. Eu não tinha como saber de nada. Vou ler aqui para a senhora. A senhora estava acompanhada de advogado lá, né? Doutor Sebastião Voltijo. A senhora prestou esse depoimento lá no dia 13. Consta aqui que a declarante conhecia a vítima há mais de 15 anos, pois residiam em comunidades vizinhas do município de Lagoa Formosa. Que apesar de serem vizinhos e se conhecerem, a declarante e Aparecido nunca tiveram qualquer tipo de relacionamento, nem mesmo amizade. É verdade isso aqui? Não, Por que a senhora contou isso para a polícia? porque foi instruída pelo advogado. Então o advogado instruiu a senhora a mentir. Instruiu o tio. Entendi. Mas não foi só esse depoimento que a senhora prestou, não, né? Foram outros. Foram. E a senhora foi mudando um pouco a cada depoimento. Mas tudo é instrução de advogado. Vamos lá. Medo do Moacir. Quero deixar bem claro que eu tinha muito medo dele. Muito medo do Moacir, né? Sim. Então vamos lá. Vamos prosseguir no medo do Moacir aqui, página 61, vamos lá. Aí, dias depois, né? A senhora presta outro depoimento. E aí a senhora fala, bom, na verdade, quando eu era vizinha do Aparecido, na comunidade do município de Lagoa Formosa, época que eu tinha 15, 16 anos, a gente ficou por 2 vezes. E depois terminou e não teve mais nada. É verdade isso aqui também? Esse relacionamento foram quase um Não, ano. mas esse depoimento aqui é verdade? O segundo que a senhora deu? Foi. Então é verdade. É verdade, por tudo foi instrução de advogado. Então, nesse aqui, o advogado instruiu a senhora, só ficou 2 vezes só. Isso. Mas o depoimento do primeiro julgamento, eu quero deixar ele bem claro. Que é a verdade dos fatos. Mas teve mais. Vamos lá. Depois, no dia 2 de agosto, a senhora presta outro depoimento. Aí a senhora fala aqui que o motivo pelo qual mentiu em seus depoimentos iniciais, ao dizer que conhecia Aparecido somente por serem vizinhos, afirma que não tinha nem mesmo relação de amizade com a vítima. Sendo que, na verdade, conforme declinou familiares, a declarante foi namorada da vítima por em torno de 1 ano. Foi isso mesmo? Foi. Então, essa parte é verdade. Foi namorado 1 ano, quando eu tinha 16 anos. Perguntada sobre possível relacionamento extraconjugal que mantinha com o Aparecido, respondeu que nunca manteve relacionamento extraconjugal com o Aparecido. É verdade isso aqui? Até então, sim. Agora vem a outra parte da história. Eu posso contar? Não, vamos chegar lá. Eu estou lendo os depoimentos que a senhora prestou. Isso não vai. Primeiro, nenhum relacionamento. Depois, ficou 2 vezes. Depois, namorou 1 ano, mas não teve nenhum relacionamento extraconjugal. Agora vamos para o próximo depoimento. Vamos lá. Só um minutinho, por favor. Páginas 366. Aí a senhora prestou depoimento perante o juiz, na época dos fatos aqui, que era o doutor José Humberto. A senhora falou que não tinha nenhum relacionamento amoroso com a vítima, que não saiu com medo no dia do desaparecimento. Interrogada, não quis responder a seguinte pergunta: há quanto tempo a depoente não falava com a vítima antes de seu desaparecimento? Confirma o interrogatório prestado perante o juiz? Qual o juiz? Doutor José Humberto. A senhora fala aqui o seguinte: que não tinha nenhum relacionamento amoroso com a vítima. Não saiu com o mesmo no dia do seu desaparecimento. Prestado no dia 14 de dezembro perante o juiz, doutor José Alberto, promotor, doutora Vanessa, advogado, doutor Brian Epstein Campos, doutor Sebastião Gaspar Gontijo. A senhora falou que não tinha nenhum relacionamento. Confirma? Vamos para o próximo, então. Peraí, vamos lá. Aí tem um outro depoimento da senhora, que aí foi no primeiro julgamento da senhora, que aí foi perante o doutor Vinícius aqui presente.
que estava mantendo um relacionamento extraconjugal com a pessoa de Aparecido, que tinha sido seu namorado, antes de conhecer Moacir. Seu relacionamento com Moacir já estava bastante desgastado. No início do ano 2010, ficou sabendo que ele tinha uma filha fora do casamento, estaria com 9 anos. Que a interrogante de sua filha ficou transtornada, que a interrogante teve muita vontade de separar de Moacir. Aí, quando a senhora prestou o depoimento pela 5ª vez, aí a senhora falou que tinha um relacionamento extraconjugal com o Aparecido. Quando sim que é verdade, dona Janaína? Deixa eu só deixar uma coisa clara. Veja. Quando aconteceu os fatos, eu estava com o Moacir. A gente estava casado, a gente morava na mesma casa. Porém, eu era pobre, sem trabalho, sem dinheiro, e quem puxou os advogados foi ele. E tudo que ele instruía os advogados a falar, o advogado me instruía a falar. Eles nunca deixaram eu falar a verdade. Nunca. Mesmo depois de eu presa, todas as vezes que chegava lá no presídio para falar comigo, eram os dois, porém chamavam o Moacir primeiro, para depois me chamar. Isso durou 6 meses. Depois, passados esses 6 meses, que a nossa ficha caiu, que ele estava manipulando contra mim, que ele queria me afundar. E aí que nós contratamos outro advogado para seguir para frente. Mas aí, voltando lá atrás, o nosso relacionamento sempre foi um relacionamento conturbado. Sempre tivemos problemas. Brigas, Não, mas relacionamento traições, com quem? Com o Aparecido ou com o Moacir? com o Moacir. Em novembro de 2010, de 2009, apareceu a filha. Ele chegou em casa com o DNA na mão, dizendo que teria outra filha. A minha reação e a reação da minha filha foi de revolta, de não aceitar. Porém, como ele é uma pessoa manipuladora, um narcisista, posso dizer. Ele entrou na nossa mente e falou assim, eu não quero nada com a mãe, eu quero a filha. Para as meninas continuarem, crescerem juntas, eu aceitei, eu passei por cima. Aonde foi o meu erro? Era hora de eu ter me separado. Mas a senhora já estava com o relacionamento com o Aparecido? Não. Aí vem a outra parte. Mas então teve o relacionamento com o Aparecido? Aí em janeiro. 4 vezes a senhora falou que não tinha. Agora Mas tem. eu já expliquei que tinha outro motivo. Ah. Aí em janeiro de 2010, eu reencontrei o Aparecido. E nós conversávamos, nós trocou ideia, ele me falou da vida dele, eu falei da minha. Ele tinha o desejo não estava feliz, eu também não. A gente tinha sido namorado lá no passado. Nesse período, só para deixar claro, nesse período de 16 anos até o fato, a gente via na rua. Uma vez na vida, nunca deixamos de ter amizade, claro. Mas não era ele na vida dele e eu na minha vida. Aí a gente se reencontrou, a gente ficou junto, sim. Nós saímos algumas vezes, isso é fato, e a gente tinha um desejo. Nosso desejo era construir a nossa família. A senhora, Por quê? o senhor Ângelo relata que a senhora foi até a casa e falou com a Gisele que se o Aparecido não ficasse com a senhora, ele não ia ficar com mais ninguém. Jamais. Não. Ele nem tinha terminado com a senhora? Na época, ele terminou comigo. Então ele não queria mais. Isso lá no passado. Não. Antes dele morrer. Não, Você morto. não. Você e o Moacir mataria ele. Eu não matei ninguém, senhor tá doido? Jamais. Eu ia tirar a vida da pessoa que eu queria conviver, que eu queria viver. Ele parou de atender o telefone da senhora, que a senhora ligava? Nós não conversávamos por telefone, eu não sabia o telefone dele. A senhora não sabia o telefone? Não. Então como é que vocês se encontravam? Às vezes que a gente se encontrou, que a gente se viu na rua, foi coincidentemente. Uma vez eu Mas estava... vocês não tiveram um relacionamento extraconjugal só por encontros na rua não programados? Não, a gente programava.
Mas a gente não programava por telefone. Eu não tinha acesso ao telefone dele, nem ele tinha acesso aos meus. Porque a Solange relata no depoimento dela que viu uma ligação no telefone dele, entrou em contato no telefone e era o se identificando como Janaína. Foi para a senhora? Não. Nunca recebi esse tipo de ligação. Não. Não. Então tá bom. Aí, vocês estavam no relacionamento ou tinha terminado quando o Aparecido foi morto? Nós estávamos em relacionamento. Porém, o nosso desejo era que ele resolvesse a vida dele e eu resolvesse a minha, para a gente então ficar junto. Para a gente então seguir a nossa vida. Porque era um desejo antigo. Eu gostava dele e ele gostava Mas quando a senhora viu na rádio que ele estava desaparecido, a senhora não se preocupou. Lógico que eu preocupei. E o que a senhora fez? Não tinha como fazer nada. Fazer nada. Eu não sabia. A senhora relata que o Moacir viajou no domingo. É o dia que o Aparecido teria sido morto. Ele viajou para onde? Ele saiu de casa dizendo que ia para São Paulo comprar um caminhão. Certo. A senhora conversou com ele nesse dia? Conversou? Muito tempo? Conversou bastante. Por Porque que vocês tinham tanto para conversar? a gente conversava sobre as coisas de casa, sobre o que ele, se ele realmente ia fazer isso. Fazer isso o quê? Comprar esse caminhão. E ele sempre foi uma pessoa que saiu sem preocupar com nada. No dia 4, tem a primeira ligação. Dia 4 que o Aparecido foi morto, a senhora relata que o Moacir teria ido viajar. 11 horas da manhã, 11h01, primeira ligação. Vocês ficam 7 minutos e 33 segundos no telefone. Então, Depois, às 2h07, vocês ficam 32 minutos e 25 segundos ao telefone. Qual que era o assunto logo depois da morte do o Aparecido? assunto era assunto normal de casa. Depois de 32 minutos, às 3h55, tem uma nova ligação de vocês que dura 28 minutos e 10 segundos. Por que tanto tempo assim? Eu não sei, era coisa de casa mesmo, coisa sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. O detalhe mais interessante, depois que acham o corpo dele, que a polícia procura lá, vai conversar com a senhora, no dia 6, às 10 da manhã, vocês conversam no telefone por 1h20, depois do encontro do corpo do Aparecido no imóvel. O que vocês tinham para conversar nessa 1h20 depois que a polícia achou o corpo lá na casa de vocês? Mas eu acho, como que a gente conversou 1h20? Treino na quebra de sigilo telefônico aqui. Porque isso aí é 10 Mais precisamente, 4.816 segundos. Isso aí é 10h20 da manhã 10h04. e eu ia celebrar. Aí depois, calma que não acabou. Aí depois desliga, às 11h27 liga e fala mais 2 minutos e 40. Pois é, nesse dia, nessa hora, eu estava em casa. Porque eu começava a trabalhar 1h da tarde. Então depois que a polícia foi lá, a senhora ligou para ele. Não, Então a polícia vai lá, fala que encontrou um corpo na casa do marido da senhora e a senhora não liga para ele? eu liguei para ele do local que eu estava trabalhando, mas o telefone já não atendeu. Por quê? Porque já estava bloqueado. Mas eu queria saber o que tinha acontecido. E aí a senhora entrega um papelzinho para a polícia, escrito com o nome de Eliane, Elaine, e um telefone que era do Aparecido. Eu entreguei esse papel. Esse papel, o Moacir chegou lá em casa com ele. Ele estava escrito num papelzinho de cigarro. Eu coloquei ele dentro de uma gavetinha. E nesse dia, o investigador chegou, me pediu esse papel. Eu peguei, mostrei para ele. E ele pegou um papel, uma folha de caderno, e pediu para eu transcrever para outra folha. Certo. E aí? E eu entreguei para ele. Mas a senhora não sabia que era o telefone do Aparecido, Não. que a senhora estava tendo um relacionamento? Não, Não? eu não sabia o telefone dele. No julgamento do Moacir, ele fala que a senhora que atraiu o Aparecido para o local, chegando lá, a senhora que amarrou as mãos do Aparecido, ele conseguiu desvencilhar, ele deu o tiro, matou, a senhora fala para ele atirar de novo, ele atira e mata. Foi isso que aconteceu? Não, Por que ele fala que a senhora estava junto? maldade, covardia. Ele chegou a escrever uma carta para sua filha também, não foi? Escreveu. E o que ele falava na carta? Que a senhora tinha armado isso? Não, não me recordo, mas eu acho que não tem nada sobre isso. Não, que tem aqui no processo a carta. É Nádia que ela chama, não é? Eu não sei o que estava escrito. Não sabe. Certo. A senhora sabia que o Aparecido tinha um filho? Sabia?
4 anos. Só que eu não conhecia. Não conhecia. Não. Certo. Depois que o corpo é encontrado, a senhora é ouvida várias vezes. Por que a senhora nunca contou a verdade? Porque sempre foi instrução de advogado. E o Moacir por trás de tudo. Essa versão que a senhora está dando hoje é o que aconteceu ou foi instrução de advogado também? Essa é a verdadeira que foi prestada perante o doutor Vinícius. Essa é. No dia, Todas as outras 5, se não. eu não me engano, dia 31 de outubro de 2011. Certo. Eu não sei se o senhor leu, mas se o senhor lê lá, o senhor vai ver que quando começa a fala, eu digo que ali estaria a verdade. Por que que eu nunca tinha falado a verdade? Porque ali era a hora da verdade. Era a hora do fato. Os outros momentos perante o delegado, perante o juiz, não era a hora da verdade, não. Perante o juiz foi o doutor Vinícius. Eu não disse perante outro juiz. Fez sim, doutor José Alberto, na audiência de instrução, está aqui. Eu não sei A senhora que falou que não teve nenhum relacionamento. A minha pergunta é, por que mentir reiteradamente? Hoje é mentira também? Hoje é verdade? pois essa verdade sempre será verdade, porque foi o que aconteceu. Então a senhora não se arrepende de nada. Arrepender como? O arrependimento que eu tenho, a única culpa que eu tenho é de ter mantido o relacionamento com ele sem me separar. Aí foi o meu erro. Porque primeiro eu deveria ter separado. Como o casal normal faz. A senhora não sabe por que a senhora conversou por 1h20 depois que o corpo foi encontrado, no dia 6. A gente conversava quase todos os dias, era sempre briga, sempre problema, sempre confusão. Ah, e outra coisa, lá em casa era eu que resolvia as coisas. Sempre que ele viajava, que ia fazer os fretes dele, quem ficava com a responsabilidade de correr atrás de resolver os problemas era eu. Uhum. Então a gente tinha muito o que falar. Mas a senhora fala que quando encontrou o corpo, a senhora ligou para ele. Eu não liguei. Às vezes a gente conversou que ele tenha me ligado, mas eu não liguei. Não, as ligações eram sempre dele para a senhora. Tem só que a senhora chama ele a cobrar e ele liga de volta para a senhora. Pois é. Mas era para falar sobre as coisas de casa. A gente, eu só tenho ideia. Eu só fiquei sabendo do problema, do caso, depois que aconteceu, através da mídia. Porque tudo que foi me mostrado dentro da minha casa. A senhora já sabia desde o início que o Moacir tinha matado? Não. Então por que a senhora mentiu? A senhora fala que mentiu. Mentiu como? Negando que tinha qualquer relacionamento com o aparecido? Instrução de advogado e medo do Moacir. Mas a senhora não sabia que ele tinha matado, por que a senhora estava com medo dele? Mas acontece que, por um acordo, não sei como, ele pode ter descoberto o que a gente estava planejando e pode ter feito alguma coisa. Mas eu nunca ouvi a confissão da boca dele, porque não deu tempo. Não deu tempo. Por que não deu tempo, senhora? Porque quando eu fiz a minha carteirinha, para eu ir lá no presídio ver o que realmente tinha acontecido, para ele me informar o que tinha acontecido, eles me prenderam 2 dias antes. 2 dias antes do quê? Antes da visita. Então ele foi preso primeiro. Ele foi preso no dia 21 de junho, E a senhora? dia 19 de agosto. Final de agosto. Então, nesse período que ele foi preso, a senhora ficou solta, a senhora não quis contar a verdade, já que a senhora estava mentindo antes. Como que fala? Toda vez que a gente ia falar alguma coisa, o fulano fala assim, não, você tem que falar assim, assim, assim. O outro, não, tem que falar assim, assim, assim. Nunca deixava eu contar. Eu sempre quis contar desde o início. Eu sempre quis falar, mas não deixava. E o que a senhora foi dando a conta-gotas, então? Primeiro, nada, depois ficou 2 vezes, depois namorou 1 ano, aí depois não teve relacionamento extraconjugal e depois teve. Por que foram avançando, já que a senhora tinha medo Porque de falar? toda vez que chegava lá na delegacia, perante o delegado, ele sempre vinha com uma pergunta diferente das outras. Eu sei que isso é contradição, mas eu era instruída por um advogado que não estava trabalhando para mim. Ele estava trabalhando com o Moacir. Eu tive que aguentar todas as traições, todos os problemas. Eu apanhei, eu era mantida em casa de privado. Eu podia ir na casa dos meus avós, porque se eu fosse, ele chegava em casa A senhora, o Moacir, ele preparou um local lá
E falou que a senhora ia lá. A senhora foi lá um dia antes, lá nessa obra? Fui. Foi. Fui. Ele saiu lá de casa no dia 4, 7h da manhã. Eu fiquei em casa, lá na Vila Rosa, fiz o almoço. Levei o almoço para ele, deixei lá em cima da mesinha. Não, isso no dia 3, né? Porque no dia 4 você viajou. No dia 3, no sábado. Deixei o almoço lá e fui trabalhar. E o que ele estava fazendo lá? Ele no local? estava reformando o porão. Lá era uma casa velha, era uma casa abandonada. Porém, a parte de cima, ele alugava com as garotas de programa lá, sei lá o que é. E aí ele estava reformando, tampando os buracos, fechando as janelas, arrumando uma porta. Para fazer uma casinha de despejo, para guardar as ferramentas dele. Os material, as ferramentas. Isso foi no passado. Eu cheguei, entreguei o almoço e fui embora. A senhora não, ele não estava preparando lá para receber alguém que seria amarrado? A senhora não viu isso, não? Tá? Não. Eu deixei o almoço lá em cima da mesinha e fui trabalhar. Certo. Depois que o crime aconteceu, a senhora chegou aí lá na casa? Não. Não foi, não. A senhora ficou sabendo quando a polícia bateu na casa da senhora ou no trabalho? A polícia, uma vizinha, inclusive, era ela minha testemunha. Ela chegou no meu portão e falou para mim, falou assim, Janaína, olha o tanto de polícia que tem lá naquela casa do seu marido. E aí, imediatamente, já estava quase na hora de eu trabalhar, eu fui trabalhar, não dei bola para aquilo. Porque jamais me passava pela cabeça. Ah, E entendi. lá no serviço que a polícia, que eles foram me procurar. Então a senhora já ficou sabendo quando viu um monte de polícia lá na casa do seu marido. Sabendo que tinha uma movimentação de polícia lá, mas eu não sabia. Por que a senhora não foi, não? Não tinha motivo para eu ir lá. Mas se é uma casa que o marido da senhora está cheio de polícia lá, a senhora não ficou. Não. Não precisa para saber o que tinha Era acontecido? uma casa de encontro. O que Mas- eu ia fazer lá? Mas não estava alugado para ninguém. Eu não Tanto que a tinha. senhora falou que ele foi lá fazer reforma. A senhora não ficou curiosa para ir lá, cheio de polícia na casa do marido da senhora? Isso era ele e a hora que ele chegasse. Se eu tivesse em Porque casa. a polícia, ela registra que elas foram comunicadas, foram para o local justamente 9h59. E aí a ligação que a senhora está com o marido da senhora, que durou mais de 1 hora, foi às 10h05, logo depois. Foi isso, então? A senhora viu o monte de polícia lá e já ligou para ele? Não, isso eu vi já era quase meio-dia. Já era quase a hora de eu ir trabalhar. A senhora falou que era 10 horas? Que a dona Aparecida me mostrou a polícia lá. Então, não era 10 horas? Não, não era 10 horas, não, era mais de 10 horas. Já estava na hora de eu arrumar para ir trabalhar. Eu fiz como eu fazia todos os dias, arrumei. Então, ela mostrou que havia vários policiais na casa do marido da senhora, que a senhora tinha ido na sexta-feira. A senhora não quis saber o que estava acontecendo para ter vários policiais lá e foi trabalhar. Fui trabalhar. E que horas que a senhora ligou para o seu marido e ficou 1h20 no telefone, ou ele ligou para a senhora e ficou 1h20 no telefone? Doutor, eu não me lembro desse dia. Não lembra. Ok, dona Janaína, muito obrigado. Sem mais, também. Doutor Zé, cara, tem pergunta? Janaína, como é que foi o relacionamento seu ao longo desses períodos com o Moacir? Você me relatou. Desde o início. Olha, desde o início, quando eu conheci ele, a gente namorou por um tempo, uns 9 meses, mais ou menos, 8, 9 meses. Aí eu engravidei e eu fui embora morar com ele, lá no carro. Chegando lá, na primeira noite que eu passei lá, no outro dia eu já tive problema. Já tive problema de mulher batendo no meu portão, problemas de traições, mas eu não tinha escolha. Porque naquela época eu era muito ingênua. Eu fui criada com muito, tipo assim, com muita rigorosidade. Meu pai sempre foi rigoroso. E eu tinha na minha cabeça que se eu cometi um erro, eu tinha que consertar aquele erro. Então, por eu estar grávida, eu fui morar com ele. Só que os problemas começaram a ir. E sempre teve problema. Quando no final do ano, eu com aquela barriga daquele tamanho, ele me inventa de envolver uma carga e vai preso. E novamente eu lá, dando a mão para ele.
do lado dele. A hora de eu ir embora, a hora que era a hora de eu parar de sofrer, eu continuei. E isso não acabou. Isso não acabou. Aí, com o passar dos anos, as traições continuou, a mulherzada continuou, a falta de caráter continuou, o narcisismo continuou, as agressões continuaram, porque eu nunca tive coragem de fazer um boletim de ocorrência, por medo, porque ele me ameaçava. Sempre fui ameaçada. E aí, quando a Esther apareceu, inclusive ela está ali, é tudo que eu tenho na minha vida, que é as duas meninas, que é a Nádia, que é a minha, e a Esther, que é a irmã. Aí, quando ela apareceu, era a hora de eu ter ido embora. Era a hora de eu ter largado. Mas como ele falou que queria a filha, eu passei por cima. Eu vi as duas juntas, igual o Davi. Porque eu amo uma, não sei qual que eu amo mais. E aconteceu. Eu encontrar o Aparecido. Eu querer, como eu já tinha o desejo de separar, como eu já tinha o desejo de levar a minha vida, só que eu era proibida de trabalhar. Eu não trabalhava. Eu não tinha fonte de renda. Eu recebia R$ 70 de Bolsa Família. Como que eu ia separação, toda vez que eu pedia, ele não aceitava. Ele não deixava eu ir, não deixava eu largar. E como eu era desse jeito, eu decidi, então, passar por cima, esperar a Nádia crescer. A partir do momento que ela ficasse independente, que não precisasse de mim, eu arrumaria um serviço e saía de casa. Isso independente de Aparecido ou não. Essa era a minha proposta, era o meu intuito. E aí, quando eu arrumei serviço, que foi em junho, eu assinei minha carteira, dia 4 de junho. Em julho, ele fez o que fez. Tirou minha esperança toda de novo. Além de ter tirado a vida da pessoa que eu mais amava, que eu queria construir uma vida, acabou com o sonho do sonho. E hoje já tem 14 anos. 14 anos que eu estou lutando com isso. Esse é o terceiro julgamento. O primeiro, eu fui absolvida, porque eu não tenho nada a ver com isso. O segundo, eles me condenaram por conta de uma carta que o Moacir escreveu 5 meses depois e mandou para o Ministério Público falando que eu estava no meio disso. E eu não estou no meio disso, não nada. E durante esses 14 anos, só tem sofrimento. Como é que foi o seu trabalho nesses 14 anos? Todos os lugares. Eu trabalhei hoje, não sei se o xerox da minha carteira está ali, contar as empresas. Hoje inteiro 10 empresas. E todas que eu passei, quando descobriram que eu estava respondendo, me mandaram embora. Hoje eu estou desempregada. Eu estou fazendo faxina para me sobreviver, porque eu preciso de pagar minhas contas. Graças a Nádia. A partir do momento que ela começou a trabalhar, nós conseguimos financiar a nossa casa, o nosso apartamento. E é isso, a única coisa que nós temos hoje. Na época dos fatos, vocês moravam aonde? Na rua Paranaíba. De quem que era a casa? Era do Moacir. Depois que você foi presa e tudo mais, a Nádia continuou morando na casa? Continuou. Aí minha mãe largou o serviço dela lá na roça, veio para casa para cuidar dela. Até as aulas terminar, para ela levar ela para a roça. Isso aconteceu em agosto, e as aulas terminariam em dezembro. Só que nesse meio tempo, ele moveu uma ação de despejo. Quem? Assim, tirou a própria filha da casa. E a sua mãe? E a minha mãe. E aí minha mãe teve que ir embora para a roça com ela, para cuidar dela durante 1 ano e 2 meses que eu fiquei presa. Nesses 14 anos, o Moacir ficou uma parte preso e uma parte solta. Ele contribuiu, pagou pensão, ajudou? Nunca procurou saber se ela viva ou se ela morre. Visitou a Nádia? Não. Nenhuma vez? Não. Tá. No dia dos fatos, no domingo, que hora que você saiu de casa? Quando eu saí de casa era 7h20,
7, 7h20, porque o ônibus era 7h30. Ônibus para onde? O ônibus foi lá para minha mãe, que eu peguei ele na Avenida Arlindo Porto, na época era o Bela Vista Vila Rosa, não sei se vocês lembram. Aí eu ia nele até na cooperativa lá no sítio eu ia a pé. O sítio é distante da cooperativa, É, uns 3 quilômetros. uns 3 quilômetros. E por que você foi para lá naquele dia? Porque no sábado anterior tinha tido uma festa junina que a família fazia todo ano. Quem que é essa família? Família do seu Zizi, Zizi qual? Da casa do Zizi? das casas de Zizi, Do o hotel. HC, inclusive a festa é a caça que promovida. A festa era a casa promovida. Aí você foi para lá de manhã. Aí eu fui para lá, O que você foi fazer lá? passar o dia lá e ajudar eles a organizar as coisas da festa. Você ajudou sua mãe a lavar? Sei. Você ficou o dia inteiro lá? Eu, a rádio e uma colega dela. Essas ligações que o doutor promotor fala, você recebeu elas lá, né? Recebi lá. E lá era muito sinal. Era ruim? Era muito sinal. Tinha que ficar procurando local. Talvez por isso tenha demorado, então. Pode ser. E para voltar, para sair de lá, como é que você fez? Aí a gente vem, a pé até no Marabá, Certo, pega o ônibus e volta para casa. certo. Isso no dia dos fatos, no dia 4 de Dia julho. 4. Certo. Você não ligou para o Moacir, para a empresa do Moacir, de forma alguma convidando ele para encontrar com ele, alguma coisa assim? Assim, não. Não, para o Aparecido. Não, Não ligou. não liguei. Na quarta-feira, se passando pela esposa dele. Não, jamais. Você, então, quando encontrava com o Aparecido lá na beira da lagoa, ou em qualquer outro local, aí vocês conversavam. A gente encontrou poucas vezes. Uma vez foi na rodoviária, na fila da lotérica. Outra vez eu estava carregando um barzinho ao lado da minha casa. E a gente só foi conversar, combinar o vamos sair hoje, vamos. A gente não tinha, assim, como eu tô falando de ligação, eu nunca liguei no telefone dele. Você já foi à casa do Aparecido, da Soliane? Não, Você conhecia a Soliane? não. No dia que a Gisele é o que sua? É minha filhada de baixinho. E ela é o que do Ângelo? Ela é sobrinha do Anjo. Alguma vez que você visitou a Gisele, o Ângelo estava lá? Não. Nunca aconteceu. E ela morava o quê? Na roça? Ela morava na Lagoa, Na cidade? na cidade. E o Ângelo? O Anjo não sei. Não Você ia lá sei. visitar a Gisele, que era sua sobrinha, Eu ia. sobrinha do Ângelo. A sua afilhada, sobrinha do Ângelo. A Gisele é minha filhada de batismo. E sempre que eu ia na Lagoa, sempre que possível, eu ia lá ver ela. Tá, hoje, a Esther e a Nádia, que são filhas suas, né? A Nádia é sua filha, a Esther, filha do Márcio. Elas se relacionam bem? Sim. E elas estão aqui, São te dão apoio. todos. Tá certo, excelência, é só. Obrigado.